Olá pessoal, hoje vou apresentar para vocês este lançamento que é a placa de entrada da PPA, tá? É o modelo POP com freio. Vocês vão encontrar ela com o código P22641, né? No momento desse vídeo já está trabalhando com a versão 1.3, tá? As versões anteriores são totalmente substituíveis por esta versão aqui. O mais importante é você verificar o código da placa, tá? P22641. Senão a versão superior vai ser totalmente compatível, feito apenas para correção de bugs de software, né? E vícios de projeto. Às vezes, questão de vícios de projeto é uma trilha que ficou meio fora de posição e por uma questão de apertar o parafuso no encaixe da placa acaba pressionando a trilha, fazendo algumas placas trincarem, algumas correções nesse sentido assim, né? Bom pessoal, vamos aqui aos bornes de ligação, né? Nós temos aqui os dois bornes para a entrada do capacitor de partida do motor. Aqui os fios do motor, certo? Comum, abertura e fechamento. Se você estiver instalando essa placa no motor da PPA, o borne comum, você vai ligar o fio amarelo, né? E nos bornes A, B e FC, abertura e fechamento, você vai intercalar entre o cabo vermelho e preto ou vermelho e branco, tá? Que é o padrão da PPA. Não tenho como precisar para vocês qual o cabo vermelho ou cabo preto ou vermelho e branco, né? Qual posição vai em qual borne aqui, porque, ou seja, a engrenagem do seu motor é redonda, certo? E o motor pode girar tanto em sentido horário como anti-horário. Como eu não sei se o seu motor vai ficar para dentro do terreno, fora do terreno, se vai abrir para a esquerda ou para a direita, ou ainda algumas instalações que eu já vi que o motor ficou de ponta cabeça instalado, tá? Então, o sentido de giro aqui pode ser alterado, certo? Por este motivo, então, a alteração só vai fazer sentido, né, na posição correta se você precisa que o portão feche automaticamente, certo? Se os cabos estiverem invertidos, o que pode no máximo ocorrer é que o seu portão abra sozinho, né? Ou seja, abra depois do tempo programado que seria para fechar automaticamente. Então ele vai abrir automaticamente. Você faz a inversão do cabo do motor, das fases do motor, certo? Sentido de giro, que o portão vai fechar automaticamente sem problema algum. E aqui a entrada S e R, que são os cabos de entrada da sua rede elétrica, tá ok? Essa placa aqui possui um seletor de voltagem, tá? Que é este jumper aqui. Aqui ele está na posição 220, então quer dizer que eu tenho que entrar com a rede elétrica 220, certo? Se sua rede elétrica for padrão 110, 127 volts, se muda o jumper para a direita aqui, fecha o jumper para o 127 e dá a entrada do borne com a rede elétrica 127 volts, tá? Aqui nós temos a foto desse resistor R43, tá? Que ele não é mais montado pela PPA para entrega em solo brasileiro, tá? Esse R43 aqui, quando instalado na placa, ele torna obrigatório o uso da barreira anti-colisão, certo? O anti-esmagamento, ou conhecido em alguns estados também como fotocela, ou sensor, enfim, né? Se montar o resistor, é obrigatória a utilização, certo? Sem o resistor, pode trabalhar com ou sem, que não vai fazer diferença alguma, certo? Atualmente, eu fiquei sabendo que a PPA só está montando este resistor para envio para locais onde é realmente necessária a barreira, tá? Às vezes por uma lei local ou lei do país em si, né? Por exemplo, exportação para a Europa, que exige a barreira anticolisão, né? A América do Norte também exige isso, né? Enfim, mas no Brasil, apesar de ter a lei do Inmetro, né, mas não é obrigatório, tá? Nós temos aqui o conector de fim de curso. Notem que o fim de curso dessa placa é apenas do tipo analógico, certo? Que é o de 3 vias. Né? O do centro é o comum. O da direita é o de abertura, sensor de abertura. E o F à esquerda é o de fechamento. Aqui, mais embaixo, nós temos o jumper para a conexão dois fios de um botão, né? Identificado aqui como CMD, significa comando, certo?
Esse comando por um botão contato seco, né? A 2 fios é a mesma coisa que eu pegar uma pinça e fechar o contato aqui entre os dois garfos, certo? E aqui embaixo nós temos a conexão do contato do sensor fotocélula, ou anti-esmagamento, né? Notem que essa placa não tem uma saída 12 volts, certo? Até porque o trafo dela é mais limitado, certo? Porque é uma placa de entrada da PPA. Então, para a alimentação da fotocélula 12 volts ou 24 volts, depende da marca e modelo da fotocélula, você vai utilizar uma fonte externa, nesse caso aqui, tá? E apenas o contato do sinal da barreira é que vai ser espetado aqui na entrada FOT. Nós temos aqui o receptor integrado de 433 MHz, tá? Que nesta placa aqui codifica controles 433 MHz, Code Learning. Nós temos aqui o jumper que habilita as programações na placa, o jumper prog. E nós temos entrada aqui, podemos utilizar nessa placa simultaneamente duas placas de relé, certo? Uma para luz, aquela luz de garagem, né? Se o portão abriu, acende a luz da garagem, permanece acesa até que o portão feche e depois de alguns segundos ela se apaga automaticamente, tá? E aqui também a opção de instalar um relé para a trava, certo? Seria aquela fechadura que geralmente é utilizada em portões pivotantes e alguns basculantes, né? Deslizante é bem raro de encontrar, mas ou seja, a placa recebe o comando para abrir, o relé ligado nessa entrada trava é acionado, aciona uma fechadura para poder liberar o motor para abertura, certo? Nós temos aqui os LEDs de sinalização da placa, que vamos ver no vídeo mais adiante. E aqui os botões de configuração, certo? Temos aqui o primeiro botão CMD, também com a sigla menos, certo? E o botão GRV com a sigla mais ali para identificação da configuração. Certo, pessoal? Aqui a antena da placa, né? Apenas enrolei aqui para facilitar o enquadramento do vídeo, mas recomendo que você deixe ela na posição vertical e o mais esticada possível, né? E temos aqui o fusível de proteção, certo? Aqui a variação da entrada de fase neutro não existe a identificação de polaridade, certo? Você pode inverter a entrada fase neutra aqui que a placa vai funcionar normalmente. Mas por regra, tá? E olhando o circuito por baixo da placa, o primeiro borne, que neste caso aqui é o R, é o que está conectado ao fusível, certo? Então, por norma, né, a entrada R seria para a utilização do cabo de fase da sua rede elétrica, tá? Que sempre a fase é conectada diretamente ao fusível de proteção, certo? E o S nesse caso aqui seria para o uso do neutro da rede elétrica. Completando algumas características que a central POP possui, certo? Né? A questão do freio, são 10 níveis de freio dessa placa, certo? No vídeo futuro, você que gosta de acompanhar o canal ou caiu no vídeo aqui, em breve você pode olhar na playlist dentro do canal, na lista PPA, que eu vou disponibilizar um vídeo para ajustar o freio eletrônico dessa placa, certo? Não existe uma receita de bolo aqui em que você simplesmente copiando um exemplo que eu der aqui vai funcionar no seu portão, certo? Por quê? A questão do freio, né? Ela funciona da seguinte maneira: o seu portão está se deslocando, nesse caso tanto faz para abertura ou fechamento, a placa está com um relé acionado, certo? No momento que ele é desligado pelo fim de curso, ele vai acionar o freio. Nesse momento ele desliga o relé que está ativado e liga o relé contrário do sentido de giro, certo? Por um curto período de tempo, ou seja, se ele ficasse ligado direto, o portão simplesmente reverteria para o sentido contrário. Mas nesse caso, como o freio é acionado por alguns milissegundos, com isso acaba realizando o freio, certo? Visto que, para que você acompanhe o raciocínio, né? O motor está girando para um lado, né? Simplesmente a força que faz ele girar para um lado é desligada, certo? E é religada em sentido contrário por um breve período de tempo, apenas para que o motor pare de girar a engrenagem, certo? Se ele ficasse mais tempo, ele giraria totalmente ao contrário,
como é um curto período de tempo, ele só faz o motor parar e ficar no local. Esse é o freio correto para ser ajustado, né? Então, como existe uma grande variação de peso, deslocamento da rodana, deslizamento do portão na rodana e no trilho, né? E outras variáveis, então isso tem que ser ajustado de portão para portão. Portão de alumínio é um ajuste, portão de madeira, portão de ferro, e sempre bastante influenciado pela questão da rodana do portão. Outra característica interessante da placa é que essa placa de entrada aqui da PPA suporta até 168 controles na memória dela, né, em vista de outras placas de entrada do mercado aí que geralmente utilizam 7, 14 botões, né, 7, 14 controles, né? Então é uma placa que tem bastante memória, né? Então, digamos assim, para uma placa de entrada que geralmente é utilizada em residências, né, se não vai atingir nem 10% dessa capacidade aí, né? Assim, é uma capacidade excelente para uma central deste nível de entrada. Outra característica importante dessa placa é o tempo da luz de garagem, né? Que ele pode ser programado para até 1 minuto. O tempo de luz de garagem, né? Que ele vem de fábrica em 1 minuto, certo? Mas ele pode ser programado para até 240 segundos, ou seja, 4 minutos, né? Então, um tempo bastante razoável para a luz de garagem. A central também possui programação do tempo de percurso. A placa possui o limite de 1 minuto, certo? E por que é importante gravar o percurso da placa? Pensando no seguinte cenário, né? Um dos seus sensores está com problema, ou ainda um dos ímãs de fim de curso analógico, né? Enfim, deu ocorrência de quebrar o suporte, ele caiu, o cachorro comeu o suporte, enfim, né? Por exemplo, se o portão chegar até o limite do seu percurso, né, não atingir um batente, o sensor não desligar, ele vai manter o motor acionado, certo? Até estourar esse tempo de limite de fim de curso. Então, se você não programa o tempo de acordo com o tamanho do seu portão, digamos que em um portão de 3 metros, seu portão leva 10 segundos para se deslocar, de totalmente aberto a totalmente fechado e vice-versa, né? Se você deixar o tempo padrão de fábrica de 1 minuto e ocorrer a falha de um sensor desses, né, o seu portão vai ficar por ainda mais 50 segundos acionado. E pense que, de repente, dependendo do peso ou das condições de batente do seu portão, pode acabar quebrando o dente da cremalheira, né, acabar passando do batente de abertura, ou caso não tenha o batente, fazendo o portão cai em cima da capa do motor, quebra a capa do motor, cai em cima de um objeto, de um carro, de uma pessoa, de um cachorro, e pode ter um dano muito mais grave que isso. E na programação correta do tempo de percurso, assim que houver uma falha, certo? 1 segundo depois a central já se desliga. Então, evitando assim um transtorno muito maior, né? E é um procedimento bastante simples. Você acompanha o canal, vai estar vendo em um vídeo futuro, tá certo? Então fique antenado ou, de preferência, se inscreva no canal, ative o sininho e assim que os vídeos forem lançados, você será notificado.